cada dia nós temos visto mais e mais pessoas desprezando o outro. O simples respeito e cuidado com o outro tem dado lugar a disputas. Nós podemos observar isso muito nas redes sociais, as pessoas brigando sem nem se conhecerem. Uma pessoa coloca um ponto de vista e a outra não concorda com aquilo e começa-se uma discussão gigantesca. Nós podemos observar disputas partidárias, pensamentos ideológicos e um senso que eu posso até dar um nome de muito estranho de justiça, porque não é uma justiça comum, mas uma justiça individualista, onde o indivíduo coloca o seu pensamento como sendo justo, ou justiça somente naquilo que eu penso, aquilo que eu acho que é o certo é correto, e ele defende aquilo como um desejo próprio, independente se está certo ou não, atribui-se uma justiça para si. E nós vamos olhar uma parábola que fala exatamente desse cuidado que nós temos que ter, um olhar que nós temos que ter com o próximo. Alguém se arrisca a dizer qual parábola que trata disso, do olhar, um cuidado diferente com o outro, com o próximo? Uma parábola bem conhecida, a parábola do bom samaritano. Nós já ouvimos ela diversas vezes, nos mais variados momentos na nossa vida, mas precisamos retomar, precisamos olhar novamente para essa parábola. Por isso, vamos nos colocar em pé e vamos abrir as nossas Bíblias lá em Lucas. Lucas, no capítulo de número 10. Lucas, capítulo de número 10, do 25 até o 37. Lucas 10, do 25 a 37. Você pode acompanhar aí da sua Bíblia enquanto eu faço essa leitura. Lucas 10, do 25 ao 37, que diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia o sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te pareces ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Palavras do nosso Senhor. Você pode se sentar.
texto que nós lemos, ele faz parte de um grande conjunto organizado aqui pelo evangelista Lucas como uma espécie de relatório de viagem, no qual está apontando para a ida de Jesus lá para Jerusalém, o local da paixão de Cristo, o momento no qual Jesus irá fazer o seu sacrifício. Então, se nós olharmos esses capítulos que antecedem os posteriores, são relatos de alguns momentos de Jesus, exatamente um caminho que ele está fazendo rumo a Jerusalém. Nessa organização de Lucas, o seu objetivo é então de mostrar tanto para a sua comunidade de leitores quanto às lideranças como é que se deve viver a vontade de Jesus e também como eles devem agir, partindo sempre de Jesus Cristo, olhando para Jesus Cristo como exemplo de vida, de atitude, exemplo de pensamentos, exemplo de ações. E um pouco antes deste texto que nós lemos, nós temos Jesus afirmando aos seus discípulos que todo o mistério a ele confiado é oculto aos sábios e instruídos. Entretanto, esse mistério ele é revelado aos pequeninos, aos humildes, aqueles que não têm instrução. E por esse motivo, Jesus os considera bem-aventurados. Jesus os chama de felizes, exatamente porque eles estavam tendo o privilégio de serem discipulados pelo próprio Jesus. Ele falou: olha, muitos profetas e muitos reis gostariam de viver isso que vocês estão vivendo, serem discipulados pelo próprio Jesus Cristo. E nós podemos ver que a principal característica da vida do ser humano que se encontra no discipulado de Jesus Cristo é o amor. Essa é a principal característica, refletido na imagem, nas atitudes da própria pessoa, aonde se reverbera no outro. Atitudes de amor. É o amor como encontramos exatamente na parábola do bom samaritano. Nesse texto, nós temos o mestre da lei querendo encontrar alguma coisa, alguma prova contra Jesus. Algo que pudesse dar vamos chamar assim, um descrédito para Jesus. Então ele começa a pensar aonde ele pode pegar Jesus, vamos usar uma forma que nós falamos, na curva. Onde é que eu posso pegar Jesus de uma forma onde ele possa se complicar na sua resposta? Então ele indaga Jesus a respeito da vida eterna. Porém Jesus, ele reage à pergunta com uma outra pergunta, no qual o mestre da lei responde para ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus diz a ele: a sua resposta está certa, faça isso e você terá então a vida eterna. Esse é o caminho para se ter a vida eterna. Essa resposta de Jesus deixa o intérprete da lei desarmado, não sabe mais ali o que fazer, tanto que ele se justifica perante Jesus, meio que ele se desculpa questionando Jesus: mas quem que é o meu próximo? Se eu devo amar a Deus e se eu devo amar o outro, mas quem é esse meu próximo? E essa pergunta se dá exatamente pelos limites do amor em relação ao outro, a outras pessoas, pois quem efetivamente seria então o meu próximo? Para termos uma noção, havia o consenso de que o próximo, essa ideia do próximo, era alguém dentro do próprio povo, membro ali do povo judeu, inclusive os prosélitos, aqueles estrangeiros que haviam convertido à religião judaica. Mas tinham dúvidas quanto às exceções. O intérprete da lei pede que Jesus diga então como é que ele deve fazer. Será que haveria limites para o mandamento do amor? Até que ponto? Até onde eu devo amar? Ele pergunta pela linha que separa amigo de inimigos. E Jesus quebra então essa linha, ele rompe esse esquema de amigo versus inimigo. Jesus traz uma nova ideia, uma nova concepção. Por isso Jesus utiliza da parábola falando a respeito do bom samaritano. O que Jesus faz?
Jesus localiza ali os seus ouvintes na estrada que liga Jerusalém até Jericó, mais ou menos um percurso de 27 quilômetros. Uma estrada, podemos dizer assim, que perigosa, propícia para assaltos. E nela, exatamente, um homem é assaltado. Talvez ele tenha reagido e por isso ele foi ferido e não foi morto. Ele ficou, como diz aqui na palavra, semi-morto. Nesse percurso, um sacerdote a caminho de Jericó, lembrando que é uma estrada que liga Jerusalém a Jericó, então ele estava a caminho de Jericó, estava voltando de Jerusalém, possivelmente do seu trabalho como sacerdote. Está saindo de Jerusalém, indo em direção a Jericó. E ele havia ali cumprido o seu tempo de serviço e voltado para casa. Ele observa aquele homem caído e não presta o devido auxílio. Jesus não apresenta motivos para a omissão do sacerdote, apenas constata que aquele sacerdote não ajudou aquele homem que estava semi-morto. Logo depois, um levita, alguém que trabalhava também no templo, alguém envolvido com a esfera religiosa, faz a mesma coisa, age de modo igual. E os dois demonstram uma total falta de misericórdia, de cuidado e de amor ao próximo. Dá para termos uma noção. Esses dois homens estavam onde? Possivelmente no templo, trabalhando, prestando ali o seu culto ou fazendo os seus serviços religiosos. Era como se nós estivéssemos aqui na igreja e então nós estivéssemos indo para casa, depois de prestar o nosso culto a Deus, e víssemos uma pessoa caída, visivelmente ali machucada, e passássemos de largo, longe, sem nem ao menos olharmos para essa pessoa. Os ouvintes dessa parábola de Jesus deveriam pensar: quem deve ser o próximo a passar? Passou o sacerdote, passou o levita, quem seria o próximo a passar pelo local? E qual seria então a atitude dessa pessoa? Talvez pensassem que poderia ser um judeu comum, já que Jesus havia citado pessoas que estavam ali na igreja, que estavam no templo, religiosos. Agora talvez fosse um judeu comum, mas Jesus age de uma forma diferente. Aqueles que imaginavam que fosse uma pessoa do povo, sem cargos religiosos, o próximo da narrativa, podemos dizer, para os seus ouvintes judeus, é pior. E fere os ouvidos e os sentimentos de qualquer israelita. O que cumpre o mandamento do amor é um samaritano. É um samaritano. Os mestiços samaritanos, eles não eram bem vistos pelos judeus. E nos dias de Jesus, o relacionamento entre esses dois grupos havia chegado ao máximo de tensão. Há relatos históricos de que samaritanos haviam profanado o pátio do templo, espalhando ali ossos humanos por ocasião de uma festa pascual. O conflito entre esses dois povos era muito grande, eles eram realmente odiados. Um odiava o outro. Os judeus não queriam nem ao menos ver os samaritanos. O ódio existente não permitia para eles qualquer reconciliação. E Jesus escolhe propositalmente esse exemplo. Pelos dois servos de Deus, o sacerdote e o levita, haviam fracassado em suas atitudes de amor. E quem o faz é exatamente um que era odiado pelo povo. Isso nos mostra que o mandamento do amor não conhece limite ou limitações. Não há aquele, não importa quem está fazendo, quem está praticando o amor. É necessário a sua prática. A ação do samaritano, ela é misericordiosa. O que ele faz? Lembremos que os outros passam largo, passam distantes. O samaritano, ao ver, ele vai então até aquele indivíduo que está caído. Ele limpa as suas feridas. É um homem desconhecido. Ele põe ataduras, coloca sobre a sua montaria, leva até uma hospedaria, custeia as suas despesas. Talvez esse samaritano fosse alguém com pouco dinheiro. Vamos até falar que talvez ele fosse alguém rico, e ele esquece completamente do perigo do assalto, porque ele para numa estrada perigosa. Aquele samaritano para, coloca, cuida daquele homem, gasta-se um tempo cuidando daquele homem, coloca aquele homem sobre a sua montaria,
leva então até um local, custeia as despesas daquele homem naquele lugar. E aqui no relato, Jesus coloca 2 denários, 2 dias de trabalho. Era alguém que estava carregando um bom dinheiro para a sua época. Então dá para termos uma noção de como que era esse samaritano. E ele não se importa de parar numa estrada perigosa para prestar auxílio, porque o que importa ali é a vida de quem está precisando. E assim o samaritano o faz. Quando ele segue viagem, ele assume responsabilidades pelas despesas que venham a surgir. Ele fica com aquele homem na estrebaria, fica cuidando dele completamente. Nessa ação, e Jesus faz questão de colocar detalhes, nós podemos observar: são eliminadas as barreiras de culto, de religiosidade, de nacionalidade, de partido. O que prevalece simplesmente é o amor e o cuidado com o próximo. O mesmo ódio que o israelita tinha com o povo samaritano, os samaritanos também tinham com os judeus. Então, havia ódio dos dois lados. Esse samaritano não pensa nisso. Ele coloca o amor em primeiro lugar, acima das diferenças, acima das possíveis rivalidades, acima do ódio dos dois povos. O que prevalece é o amor. E aqui, nessa parábola contada por Jesus, olha como é que Jesus trata exatamente daquela cena. Um judeu recebendo o auxílio de um não-judeu. Esse fato violenta a tradição judaica, porque eles entendiam que, recebendo o auxílio de um não-judeu, o judeu provoca o retardamento da redenção de Israel. Era ao contrário, o povo de Israel que deveria ajudar aos outros povos. Lembra-se, de ti todas as nações serão benditas. Do povo de Israel todas as outras nações serão abençoadas. Ou seja, o povo de Israel que deveria abençoar aos outros. E nessa situação, um outro de fora é quem está cuidando, é quem está abençoando a um israelita. Ao fazer do terceiro personagem da narrativa um samaritano, o que Jesus faz? Testemunha que a ação misericordiosa é o caminho para a vida. E vale isso também para o não-judeu, para todos aqueles que não professavam a fé judaica. E o intérprete da lei havia perguntado pelo objeto do amor: quem é o meu próximo? Até onde eu devo amar? E Jesus pergunta pelo sujeito do amor: quem agiu nesse caso como próximo? Se formularmos a pergunta a partir do que sofre, o intérprete da lei terá que descobrir que não há limite para o mandamento do amor. Ao olhar a partir do que sofre, não há limite. Preciso apenas fazer, preciso apenas cuidar, preciso olhar para o meu próximo com um olhar de amor. E assim, o intérprete da lei, ele tem que reconhecer que o samaritano agiu corretamente. E detalhe, ele não pronuncia o nome do samaritano. Se nós voltarmos aqui na leitura, quando Jesus o questiona, Jesus questiona lá no versículo 36, qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que cai nas mãos dos salteadores? Versículo 37, respondeu-lhe o intérprete da lei. Ele não fala o samaritano. Ele diz, o que usou de misericórdia para com ele. Dá para termos uma noção do tamanho do ódio. Nem pronunciar o nome do samaritano ele quis pronunciar. Quem foi o que agiu de misericórdia? Nem ao menos falar o nome do samaritano. Mas ele teve que reconhecer: quem teve a ação de misericórdia não foi nenhum daqueles que eram envolvidos com a religião, e simplesmente foi um samaritano. Nós podemos perceber nesse diálogo com o intérprete da lei que Jesus ele não apresenta novas teorias do compromisso do ser humano em relação a Deus e ao próximo. O que Jesus faz simplesmente é mostrar o que já estava escrito. Ele simplesmente diz que nós já sabemos o que tem que ser feito. Aquele intérprete da lei sabia o que tinha que ser feito. E o mesmo cabe a nós. Nós sabemos o que deve ser feito. Essas palavras de Jesus se dirigem a pessoas que entendem, conhecem a palavra ou que têm vivência nela. Por isso que ela cabe muito mais a nós. Era como se Jesus nos perguntasse hoje: igreja, resumam os mandamentos.
nós iremos lembrar, porque Jesus já havia feito isso, iremos falar exatamente o que esse intérprete da lei disse. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, com toda a alma, com toda a sua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua capacidade de raciocínio, e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Pronto, resumimos os 10 mandamentos. É uma teoria muito simples: amar a Deus e amar ao próximo. Tem segredo nisso? Nenhum. Tem dificuldade de entender isso? Nenhuma. Mas nós olhamos para a situação que nós vivemos e as coisas estão andando completamente ao contrário disso. As pessoas estão amando cada vez menos a Deus e cada vez menos ao próximo. Nós podemos perceber o ódio sendo despertado nas pessoas e o amor, o cuidado com o outro está diminuindo cada vez mais. É muito simples. Ame a Deus e ame ao seu próximo. Não há muito o que se pensar nessa teoria, nem há o que se discutir. É uma ordenança objetiva e direta. Não há o que nós ficarmos aqui discutindo tanto sobre isso. Ame a Deus e ame ao próximo. Se nós tentar desmiuçar um pouco isso nessa teoria, se colocarmos na primeira parte, amar a Deus, talvez seja um pouco mais fácil. Agora essa parte de amar ao próximo, vamos até concordar que tem sido cada vez mais difícil. Amar ao próximo tem sido um grande desafio. Mas quem seria efetivamente o meu próximo? Ou quem está necessitando do meu amor? Se nós pensarmos como o pensamento dos judeus de sua época, o próximo era alguém do povo, era alguém do seu próprio meio. E Jesus quebra então esse tipo de pensamento. Olhe para fora. Olhe para fora dos seus, porque amar quem você conhece é muito fácil. Agora, amar ao inimigo, isso sim é extremamente difícil. A resposta de Jesus para essa questão do nosso próximo está exatamente na parábola. É o abrir dos nossos olhos para o outro e não mais passar de largo. Aquela pessoa que você não gosta, você fala: vou até evitar de cruzar o caminho com ele, porque eu não quero nem ver na minha frente. Alguém já ouviu alguém dizer assim? Aquele fulano, nossa, eu atravesso a rua se ele cruzar comigo. A pessoa está passando de largo. De repente você tem um conflito com alguém no seu trabalho, na sua família, e você fala: não quero nem ver. Se entrar por uma porta, eu saio pela outra porta. Você está passando de largo. Se você encontra alguém com dificuldade, não vou nem olhar porque não quero nem atender aquela pessoa. Você está passando de largo. E o que Jesus nos chama é para agirmos como o samaritano. Chegar junto. Entender o que se passa. Porque no caminho, ele estava montado ali no animal, ele para e vai ver o que está acontecendo. Isso é envolvimento. Isso é você olhar, parar, ouvir o que o outro tem a dizer. Qual é a dificuldade do que o outro está passando? É estar junto daquele que passa por dificuldades nas mãos dos salteadores. Quantos hoje estão passando por dificuldades nas mãos dos mais variados salteadores? E o que nós temos feito? Temos tentado ajudar ou temos passado de largo? Jesus ainda faz mais uma coisa. Ele mostra o que podemos falar assim, o outro lado da moeda. Jesus desperta o nosso olhar para enxergarmos de uma forma diferente, porque o amor parte do outro. É o samaritano que ama o inimigo, algo que os judeus não esperavam e não queriam fazer. O amor não partiu de um judeu para o samaritano, mas partiu do samaritano para o judeu. E Jesus nos chama para uma ação concreta. E não simples falatório. Simplesmente ficar falando, ação concreta. Fazer isso, nos aproximar. O intérprete da lei, ele quer saber quem tem direito ao seu amor, quem é o meu próximo e quem não é o meu próximo. Nessa sua maneira de perguntar está claro, o samaritano não seria o seu próximo. Talvez se ele pudesse enumerar, o samaritano seria um dos últimos. Ele faz parte do outro grupo. Jesus mostra que é a hora que faz
o teu próximo. Nós não sabemos quem será o nosso próximo na hora seguinte, no dia seguinte, na semana que vem, ou melhor, de quem nós seremos próximos amanhã. Porque talvez nós iremos nos preparar. Jesus, Ele quer que nós estejamos sempre prontos para ajudar. Nós precisamos estar comprometidos com o próximo que aparece no nosso caminho. O samaritano não sabia que ia encontrar alguém caído no caminho. Da mesma forma que o sacerdote e o levita também não sabiam. O meu próximo se fará no meu caminho. Enquanto eu estiver andando na minha vida, no meu dia a dia, os próximos irão aparecer na minha frente. E aí caberá a mim qual atitude vou tomar. Passar de largo ou parar para ajudar. O próximo irá aparecer exatamente no meu caminho. E nós precisamos estar comprometidos com o próximo que irá aparecer no nosso caminho. Não há limitação para isso. Jesus não deixa valer nenhuma limitação nesse sentido. Faça tudo pelo outro. Por isso é que envolve amor. Por isso que nós precisamos exercer esse amor. É o amor de Deus, é o amor ágape que vem dele. É um amor que não conhece as seguranças e garantias da lei, daquilo que é moral, daquilo que é ético, das etnias, das diferenças. O amor de Deus não conhece isso. O amor de Deus é praticado apenas. Ele é exercido sobre o outro. E o amor se orienta pelas exigências do momento. É o momento que vai fazer o meu próximo. É por isso que eu preciso estar preparado. O samaritano estava preparado, estava com a sua montaria. E o relato aqui de Jesus diz que naquele momento ele começa a cuidar com óleo, com vinho, ou seja, especiarias que eram utilizadas na época para cuidar de feridas. Estar preparado quando o próximo surgir na nossa vida. E estar preparado é estarmos cheios do amor de Deus. Para que na hora a gente não fique ali titubeando e pense: será que eu vou ou será que eu passo de largo? O que será que eu faço? O mandamento do amor que vem de Deus através de Jesus é algo que quer que seja ousado, que seja criativo, que seja diferente. Quando perguntamos a Jesus: Jesus, quem é o meu próximo? Sabe o que é que Jesus vai responder para você? Se nas suas orações você fala: Jesus, quem é o meu próximo? E Jesus vai responder: é você mesmo. É você. Quando perguntarmos quem vai ajudar, a resposta deve ser: eu, aquele que ama. O próximo pode ser você, como o próximo pode ser o outro. Precisamos estar prontos. Precisamos sempre estar prontos. E essa resposta tem que partir das nossas atitudes. E Jesus está nos convidando para termos uma efetiva mudança de atitudes em relação ao outro. Como eu disse no começo, nós temos vivido o tempo do esfriamento do amor. Cada vez mais as pessoas estão se esquecendo do outro. Pessoas que pouco se importam com o outro, com a dificuldade do outro, com o próximo. E isso também tem influenciado as nossas vidas. Isso tem influenciado a igreja de Cristo. Não podemos deixar que o amor esfrie. Não coloque limites no seu amor com o próximo. Muito pelo contrário, exceda o limite do amor. Exceda esse limite por onde você for. É por isso que Jesus nos convida a ir e fazer. É o que ele falou exatamente para o intérprete da lei. Lá no final do versículo 37. Vai e procede de igual modo. Vai e faça o mesmo. Vai e faça igual ao samaritano. Nós não podemos amar a Deus sem amar ao próximo. Para podermos ser próximos, necessitamos de olhos para ver, de ouvidos para ouvir, de um coração compassivo, para sentir a dor do outro, a dificuldade do outro, uma mão pronta para ajudar o necessitado, para pegá-lo e ajudá-lo a levantar, sem levar em conta o que ele é, quem é essa pessoa, sua situação financeira, sua condição social, sua religião, e ainda estarmos dispostos a investir o nosso tempo
O samaritano gastou o seu tempo com ele. E não gastou só o tempo, não. Gastou também investimento financeiro. Ele pagou, olha, eu vou deixar 2 denários aqui, ó. Se precisar de mais, eu venho e pago. Significa que nós precisamos nos dispor o nosso tempo. E se precisar também o nosso lado financeiro. Para ajudar o outro. Para ajudar o nosso próximo. Lembremos que Jesus é o próximo. Que Ele se tornou o meu próximo. Sem mérito ou dignidade alguma da minha parte. Ele arriscou a sua vida, ou melhor, Ele deu a sua vida se entregando por mim. Ele me tirou de uma situação desesperadora, do lamaçal de pecados, porque eu me tornei o próximo de Jesus. O amor de Deus, que se aproxima de nós em Jesus Cristo, é amor ao próximo, até mesmo ao inimigo. Até mesmo aquela pessoa que você não gosta, que você não quer nem ver perto, que você atravessa a rua, que você não olha no olho. O amor de Deus tem que atingir a sua vida de tal forma que você não mais passe de lado, que você ande junto, que você se achegue. Quando passamos pelo próximo sem o auxiliar, nós esquecemos que o próximo, Jesus deu a sua vida por nós. Ele olhou para nós como próximo, parando, cuidando, se entregando por nós. É só por causa dele que agora eu sou o próximo dos próximos. Porque houve lá atrás uma entrega, um sacrifício por mim. E então eu me tornei o próximo. E agora eu sou o próximo dos próximos. E eu vou olhar ao outro. E eu vou ajudar esse outro. Não vou mais passar de lado. A minha vida vai ser agora uma vida que transforma. Uma vida que muda a realidade do outro. Dentro das minhas condições, dentro das minhas limitações. Mas eu preciso estar próximo. Que possamos ser cheios de misericórdia, de cuidado e de amor ao próximo. Que o nosso andar seja um andar junto e não mais um andar de lado. Que o nosso pensamento seja sempre de agir em favor do próximo, seja quem for esse próximo. Que seja a partir de hoje que as nossas vidas mudem, para que em nós o amor não esfrie. E aqueles que estiverem ao nosso redor, possamos também aumentar o amor, esquentando aqueles que estão ao nosso redor. Que Deus assim nos ajude.